tarde e bem-vindos à segunda parte do Boca no Trombone. Bem, para esta segunda parte vamos começar desde já abrindo as linhas, vamos começar aqui a receber as chamadas de quem quiser participar e comentar aqui em torno do tema de hoje, que tem a ver com a situação da descoberta dos recursos naturais e também de que forma estes recursos poderão ajudar a melhorar a situação econômica de Moçambique. O senhor em casa pode ligar através do número 84 38 04 986. Repito, 84 38 04 986. Vamos continuar, na verdade, com o nosso debate aqui, que estava muito interessante na primeira parte. Bem, uma das coisas que Moçambique, que os críticos têm dito em relação à descoberta dos recursos naturais, tem que ver mesmo com a possível dependência que se coloca em torno dos recursos. Temos exemplos de vários países. Bem, vamos abrir a linha e receber esta chamada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, ilustre. Qual é a sua opinião em relação ao tema de hoje? Perdemos a chamada, mas pode ligar, pode voltar a ligar e participar aqui do Boca no Trombone. Tal como estava aqui a dizer, uma das coisas que os críticos têm dito, têm referenciado aqui, é uma espécie de dependência que poderá se criar em torno dos recursos, uma vez que é uma avalanche de descobertas em quase todo o território moçambicano. Há quem acredita que isto vai criar aqui uma dependência e vai fazer com que milhares de moçambicanos possam esperar que destes recursos possa vir o seu salário. Dr. Roberto Tibano, qual é a sua visão em relação a este aspecto? Bem, a dependência não é inevitável. Não é inevitável. E muitas vezes essa dependência é resultado desta miopia dos dirigentes, dos líderes. Porque quem convenceu os moçambicanos que o petróleo e o gás é a solução dos problemas não foram os moçambicanos, eles foram convencidos por alguém. Quer dizer, as pessoas não acordaram e um dia se convenceram que o gás está aí à porta. Não é? Alguém veio com isso e disse: temos gás, vamos ter bilhões. Vamos ficar ricos, não é? Vamos ficar ricos. Não, até dizendo, já estamos ricos. Não é inevitável a dependência. Ela pode acontecer e se nós continuarmos nesta rota, ela vai acontecer e vai ser uma desgraça. Né? Mais uma vez, países como Nigéria, como Zâmbia, com grande potencial em muitas outras áreas, né, de desenvolvimento, que lhes podiam ter permitido fazer muitos mais avanços de progresso humano, desenvolvimento humano, precisamente porque se deixaram ancorar nesses recursos, ficaram nessa dependência, né, que agora se tornou... Olha, eu estudei a geografia física das colónias portuguesas, porque eu estudei no tempo colonial. E uma das coisas que nós estávamos a estudar nessa altura eram as riquezas de cada um dos países. Vocês sabem que Angola tem muita mais riqueza mineral do que o petróleo. E Angola hoje é conhecida pelo petróleo. Exato. Mas Angola tem ferro, bom, para além dos diamantes, tem café, tem uma imensidão de riquezas. O petróleo, olha, e para já, se os angolanos continuarem a explorar o petróleo ao ritmo que estão a explorar, daqui a 10, 15 anos já não tem petróleo. Ficam no zero. Ficam no zero, em relação ao petróleo, ficam no zero. Estão a pensar no petróleo lá do alto mar e não sei o que, mas isso não tem provas, não tem reservas provadas. Mas daquilo que são as reservas provadas em Angola, se continuarem a explorar... Entretanto, tem muito mais riqueza lá. Que são deixadas muito mais riqueza lá. Portanto, a dependência é criada. Como é que se criou a dependência em Angola? Como é que se criou a dependência na Nigéria? Como é que se criou a dependência na Zâmbia? Como é que se cria hoje a dependência em Moçambique? Cria-se fazendo as pessoas ficarem na expectativa de 2023, 24, 25, até vir o dinheiro do gás, que não há de vir nas quantidades que as pessoas pensam, porque os contratos até estão a ser mal negociados. Portanto, não vamos ter. Esse é um aspecto e também as pessoas muito ficam, não interessante. deixam de fazer agricultura. Os investimentos deixam de ir para onde devem ir, há uma série de distorções ao nível da economia que não permitem outros setores se desenvolverem, a tal doença holandesa de que se fala aí. Quer dizer, tudo isto as lideranças têm muita importância nessas coisas todas. Não é? Eu continuo a insistir nisso. O povo que nem sabia da existência do tal gás, não acordou de um dia para o outro a saber que existiu o gás. Alguém andou a dizer que temos gás, agora todos os problemas estão resolvidos. Podemos ir endividar-nos, vamos pagar com gás, vamos pagar com não sei o quê. Bom,
Este é que é o grande problema. A voltar para o terreno e dizer, o petróleo está lá, o gás está lá, ok, vamos explorar o gás com a ajuda das multinacionais e vamos ter uma estratégia de utilizar esses rendimentos para fazer investimentos noutras coisas. Primeiro, educação, saúde, estradas, pontes, habitação para as pessoas, saneamento para as pessoas. Né? Essa é a agricultura, indústria, essa é que deve ser a estratégia. Pensar nesses recursos e dizer, quando esses recursos começarem a render-nos, nós vamos investir nisso e começar a desenvolver esses planos para implementar. Mas não começar já a endividar-se, a pensar no futuro. Porque pode até não vir, porque tudo depende do preço. Tudo depende do preço. Se a Nadarco achar que não tem capacidade para vir financiar aqui porque o preço da coisa não dá ao nível internacional e o custo do capital para eles virem financiar aqui não é rentável de acordo com o preço que prevê, não hão de vir fazer, hão de esperar. Da mesma maneira que muitas outras multinacionais, durante muito tempo, ou as mesmas até, esperaram até que a coisa se tornasse comercialmente viável. Mesmo essa lentidão na execução desses projetos, no desencadeamento, nas decisões de financiamento, está relacionada com as incertezas ao nível do mercado internacional. Portanto, nós temos que voltar às bases, arregaçar as massas, as mangas, arregaçar as mangas e realmente tratar do problema difícil que é reestruturar a economia deste país a partir da base, a partir daquilo que são realmente as coisas que até existem capacidades humanas, físicas e intelectuais para fazer e não começar a sonhar em coisas que nós até nem temos capacidade de fazer. Portanto, eu penso que o problema... Bem, vou pedir para que se o seu fio de pensamento, Sim. temos uma chamada. Sim. Boa tarde. Boa tarde, consegue ouvir? Boa tarde, estou a ouvi-la com dificuldades. Boa tarde. Exato. Como se chama e qual é a sua opinião em relação ao tema que estamos aqui a debater? Eu não sei de onde... Pensei que fosse o número do senhorito. Bem, terá aqui falhado esta telespectadora para o nosso programa, mas bem, vamos dando continuidade aqui ao nosso debate. Uma dúvida que surge sempre que se fala dos recursos naturais tem que ver mesmo com esta dependência, tal como estava aqui a explicar o Dr. Tibana, que é importante que hajam lideranças atentas em relação a esta questão da dependência, não fazer as pessoas ficarem à espera dos recursos, que seria, na verdade, aqui um grande erro, e deu aqui vários exemplos em relação a essa questão de dependência. E qual é a sua visão em relação à questão da dependência? Essa é que é a questão. O que nós temos são os recursos naturais. E esses recursos naturais, por si só, não podem se administrar. Então, tem pessoas que têm que fazer a administração. E essa coisa de gestão é uma ciência. E as pessoas, quando aprendem para lidar com uma determinada área, entregam-se. E nesse contexto que nós estamos a falar dos recursos naturais moçambicanos, o que acontece não é isso. Acontece que qualquer um pode ser sócio de alguma empresa que vai fazer extração de recursos em Moçambique. Qualquer um pode ser sócio, desde o momento que tenha uma influência forte na área política. Daí que temos hoje as grandes empresas de extração em Moçambique com sócios moçambicanos que têm mais ações do que o próprio Estado. Capturam o Estado, eles ficam a controlar. Estamos a falar, por exemplo, da empresa que estava na extração das areias pesadas. Tem sócios, ninguém conhece quem são. O legítimo dono, que é o povo moçambicano, não sabe quem é o sócio do seu negócio. Estamos a falar do gás de Temane ou de Pande, assim se quisermos. Tem algumas pessoas que estão se aproveitando. Tem algumas pessoas que são tidas como PPCA ou diretores não executivos, nunca chegaram nessas empresas. Nunca depositaram sequer um metical para influenciar o desenvolvimento da empresa. Mas lá ele é sócio, nunca depositou nada em termos de capital para o crescimento ou o funcionamento da mesma empresa, mas é diretor não executivo, tem um salário soberbo.
como é que é possível que aqueles que estão em sociedade estarão em condições de ser exigido algumas obrigações que devem prestar ao legítimo dono, que é o povo moçambicano, se está lá um indivíduo que diz não há problema, isso eu resolvo. Não há problema, isso eu resolvo. Deixa que isso eu vou me entender com eles. Então, tem aí o carvão mineral de Tete, por exemplo. As pessoas foram escoraçadas, foram depositadas num espaço sem mínimas condições. Foi preciso que houvesse uma guerra até que foram construídas aquelas casas que estão lá. Mas isso não estava dentro do projeto. Isso só veio acontecer porque houve uma guerra, a população fez uma guerra, manifestou-se. Reivindicação, na verdade. Exatamente. Mas isso é exatamente a falta de políticas claras para o uso daquilo que são os nossos recursos. Bem, temos uma chamada. Boa tarde. Caiu. Volto a insistir aqui. Como evitar, na verdade, a dependência por parte do moçambicano, por parte do povo moçambicano, em relação a esta questão dos recursos? O Estado moçambicano tem que nascer de novo. O Estado moçambicano tem que nascer de novo. Porque as pessoas que estão em frente na gestão estão viciadas na corrupção. Agora, dizer que vamos educá-los para deixarem de serem corruptos é muito difícil. E eu não acredito que eles vão deixar de serem corruptos. Portanto, o Estado tem que nascer de novo. Tem que haver uma reestruturação de base para conseguirmos termos o Estado estruturado, para conseguirmos separarmos o mal do bem. Enquanto não conseguirmos separarmos o mal do bem, a dependência vai continuar e alguém vai estar muito feliz ao ver o povo sofrendo. Bem, é mais uma opinião agora. Vou pedir para que o senhor em casa, se quiser participar aqui do programa, se quiser deixar a sua opinião em relação ao tema que estamos aqui a debater, é só discar 84 38 04 986. Repito, 84 38 04 986. Doutor Tibana, caso o Moçambique consiga fintar esta dependência, caso o Moçambique consiga, na verdade, rentabilizar os recursos, por mais ou menos quanto tempo poderemos ou poderá a sociedade moçambicana beneficiar-se desses recursos, os não renováveis neste caso, que são, na verdade, alguns dos mais apreciados por parte da comunidade internacional? Bem, a sua pergunta é, caso Moçambique consiga fintar esta dependência, por quanto tempo é que vai continuar a beneficiar destes recursos? Eu não vou responder essa pergunta, desculpa-me, mas eu vou fazer um outro desafio. Caso Moçambique não consiga fintar este problema, por quanto tempo mais vai sofrer neste? Olha, eu vou contar esta coisa é muito grave, hein? Isto que estamos a falar aqui é uma coisa muito grave. Bem, tem um telespectador aqui em linha. Boa tarde, Sr. João. Boa tarde, como é que estão? Bem. E o senhor? Olha, eu quero cumprimentar aí o deputado Sandy Carmona, o economista Roberto Quintana, e dizer o seguinte: na verdade, esta questão da doença holandesa está de facto a afetar o nosso país. E não porque não existem pessoas que alertam o perigo por causa deste recursos naturais. Na verdade, nós, como moçambicanos, abandonamos tudo que deveria alavancar o desenvolvimento da nossa economia e começamos a olhar na questão dos hidrocarbonetos como fator fundamental. O resultado está aqui. Os mesmos hidrocarbonetos que a gente procura informar, vamos a perceber que as elites ocuparam a mesma exploração. Olha, por exemplo, o tal pipeline que se fala de Rovuma até aqui na segunda África do Sul. Se a gente olharmos as elites, são pessoas de elite. Então, é muito difícil, mas muito difícil mesmo, de os moçambicanos, sobretudo os nossos governantes, dar a primazia a questão dos recursos e, sobretudo, energéticos como fator para alavancar a nossa economia. Moçambique precisa de mudar o atual cenário.
E eu agradeço muito a esse grande homem Tibana que tem tirado todo o seu saber para ajudar este país. Por outro lado, o deputado Carmona, ao nível parlamentar, porque se nós queremos de facto nos agarrar nessa questão dos recursos, que nós sabemos que são nossos, mas são dos outros, então vai ser muito difícil. Eu acredito, ele dá a experiência do país que o Rony passou por causa desta questão da maldição desses recursos naturais. Já esteve na Libéria, já esteve na Zâmbia, já esteve em vários países. Está a dar exemplo de Angola, de vários países. Então, tudo isso aí, cada moçambicano deve saber, afinal de contas, o que para nós tem que ser prioritário. E eu rogo que a guerra acabe, entendemos a questão da agricultura, entendemos a questão da industrialização, ou seja, a agricultura associada à indústria, ou a indústria associada à agricultura, para os moçambicanos terem emprego. Porque se nós olharmos a questão dos recursos, por ainda explorar o país vai parar e um grupo de pessoas vão começando a enriquecer e trazer mais fúria ao povo moçambicano. Muito obrigado pela presença aí. Boa tarde. Obrigado por participar aqui do Boca no Trombone, obrigado por deixar aqui o seu comentário e obrigado por estar aqui atento a este programa. Bem, Dr. Tibana vinha aqui comentando, mas pode acoplar, antes de prosseguir no seu comentário, acoplar algumas análises em relação a esse discurso de João Massango que acabou de nos ligar. Não, eu tive dificuldades em perceber exatamente o que é que ele estava a dizer. Eu vi que... umas partes, e isto tem muita pena, porque esses estudos não nos permitem apanhar tudo, mas não sei se vocês que têm as coisas conseguiram apanhar tudo. Bem, um dos pontos que foram aqui realçados tem a ver mesmo com o abandono de outras áreas que poderiam, na verdade, Sim. ajudar Moçambique a desenvolver e focar-se mesmo nas áreas dos recursos naturais. Sim. Isto está relacionado com a desestruturação da sociedade. Quer dizer, a coisa mais interessante no meio disto tudo é que hoje em dia, quer dizer, nós chegamos aqui, nós somos dos últimos países, nós somos da última vaga de países com grandes recursos. Antes existiram vários outros países dentro e fora de África. E as coisas já foram analisadas, as alternativas já existem, os conselhos já existem. Na verdade, portanto, não é falta. Eu não quero estar aqui a elaborar teorias sobre como... Não é falta. Há interesse ou não de estruturar a sociedade. Eu gostava de contar uma história, para que as pessoas vejam realmente o perigo, porque isto é um problema de estruturação da sociedade, é um problema político também, não é um problema de gestão técnica dessas coisas, não é um problema até de certo modo político. Eu gostava de contar uma história, da ligação que eu estava a falar entre os diferentes tipos de recursos. Por exemplo, a gente vê as florestas aí a serem dizimadas, não é? A gente vê os contentores a saírem ilegalmente, alguns legalmente, outros ilegalmente de madeira. Para ter indicação, estamos mesmo a ficar sem tempo e vou pedir para que seja sucinto na sua abordagem. Sim, vou. E se vocês lembram-se do presidente Charles Taylor, da Libéria, que a Libéria, e eu quero chegar a este ponto, sobre uma situação que se passou na Libéria que pode vir a passar-se em países como Moçambique, resultado disto. A guerra na Libéria, ali naquela zona da África Ocidental, teve muita influência a ver com os recursos naturais ali. O Charles Taylor na Libéria tinha muita madeira. Cortava madeira e fazia tráfico de madeira. Tinha tráfico de madeira que saía da Libéria para os mercados internacionais do mercado negro de madeira, a troco de armas. Depois pegava nas armas e utilizava as armas para financiar, para incrementar a guerra na Serra Leoa. E a Libéria, por algum tempo, tornou-se o maior exportador de diamantes, não produzia diamantes. Os diamantes eram produzidos na Serra Leoa por milicianos que capturavam as minas e obrigavam as pessoas a trabalhar ali, e as armas vinham exatamente do corte das madeiras que eram traficadas ao nível do comércio internacional. Portanto, esse tipo de desestruturação, um pequeno grupo de pessoas que se sentam num lugar e organizam um tráfico de um recurso natural, a busca de armas, depois organizam essas armas para financiar a guerra e vai outra vez para os recursos naturais. Portanto, esta ligação guerra, recursos naturais, etc., etc., é extremamente importante e nós temos que estar muito atentos ao que se passa. Nós temos muita madeira que sai daqui clandestinamente. Onde é que vai? Depois temos armas também que entram. De onde é que vem? Como é que se compram essas armas? Tirando as que são compradas com as dívidas secretas.
Portanto, e tudo gira à volta de recursos, e tudo vai girar à volta de manter o poder de quem quer controlar os recursos. Vai girar entre recursos naturais, armas, recursos naturais, armas, recursos naturais, armas, e nós vamos ver num ciclo de guerra. Portanto, não é um problema de falta de técnicas, de métodos, de leis, de não sei o que, é um problema de... A sociedade está nas mãos de quem? Como é que a sociedade se quer organizar? Nós queremos romper ou não queremos romper com este ciclo? Portanto, essa coisa de doença holandesa e tudo isso é muito importante, tecnicamente e tal, não sei o que, mas há um problema mais fundamental aqui. Bem, Sandy, vou pedir para que seja também muito breve em relação à sua análise, porque também vai ficar sem tempo, em jeito de últimas considerações. O que é que pode dizer em relação à questão dos recursos? Bom, dizer que a desorganização do Estado moçambicano, quer econômica assim como social, interessa um determinado grupo. Um determinado grupo que tira um proveito extremamente importante economicamente, que querem que o Estado moçambicano esteja nas condições que está. Continuem a guerra, continuem os moçambicanos se matem um ao outro, continuem que os moçambicanos não saibam realmente qual é o tipo de recurso, que quantidade de jazigo temos, não saibam realmente o que é que temos de concreto que pode impulsionar, de certa maneira, a economia moçambicana. E eles vão se aproveitando, vão tirando 800 milhões de dólares, não é? Dos moçambicanos nos ais. O moçambicano hoje passa uma vida completamente difícil. Porque um grupo de pessoas entenderam que tinham que tirar do bolso dos moçambicanos 800 milhões de dólares. Quer dizer, nem sequer perguntaram ao próprio moçambicano se está na condição de pagar esse valor. Mas, como o Estado está desestruturado, como se disse, está desorganizado, está de qualquer maneira, eles tiraram 800 milhões de dólares, foram fazendo o que eles queriam fazer, foram dividindo. Então interessa essa situação toda, que o moçambicano continue, não é, a se dividir para continuarem a reinar. Portanto, essa é a filosofia, porque a organização do Estado moçambicano não interessa quem está no poder, interessa sim quem está a sofrer. Agora, enquanto quem está no poder estiver acomodado pela situação do sofrimento do povo moçambicano, as coisas vão continuando assim. Vão recebendo os panos quentes nas costas, as pessoas, não, isso vamos ultrapassar. Isso é sério? 800 milhões não vai ser ultrapassado assim na vontade de falar. É muito mais preocupante do que está aqui a aparecer, na verdade. Bem, tem indicações do meu realizador que estamos mesmo na parte final do programa. Muito obrigado aos meus convidados. Muito obrigado por aceitarem participar aqui deste programa que é o Boca no Trombone. Para mim, estou feliz porque o senhor em casa esteve aqui atento. Sou o Cornélio Muito e não juiz. Até amanhã.